equilíbrio? O equilíbrio químico ocorre quando um fenômeno químico ele pode ser processado em duas direções. Quando a gente fala de reações químicas, quando essas reações químicas elas são do tipo reversíveis. Então, as reações que são reversíveis, os reagentes podem formar os produtos e os produtos podem se combinar para formar novamente o reagente. Essas reações elas sofrem um fenômeno químico chamado equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico nada mais é do que uma condição da reação. Então, no tempo zero, quando você coloca dois ou mais reagentes para se encontrarem, eles estão na concentração alta e começam a se combinar para formar os produtos. Então, à medida que vai passando o tempo, as concentrações dos reagentes vai diminuindo e os produtos que antes não estavam presentes, eles vão sendo formados e aumentando a sua concentração. Fazendo assim com que, a partir de um determinado tempo, se estabeleça um equilíbrio químico da reação. E aí, a partir desse tempo, as concentrações dos reagentes e dos produtos que não são necessariamente iguais, elas não vão ser sempre iguais, podem ser iguais, mas não são necessariamente iguais. Essas concentrações elas vão se tornar constantes. E aí, a partir de um determinado tempo de reação, a quantidade de reagente e a quantidade de produto não varia mais. Isso acontece porque no equilíbrio químico a velocidade da reação no sentido direto é igual à velocidade da reação no sentido inverso. Então, a velocidade com a qual os reagentes eles se organizam para formar o produto é a mesma velocidade que os produtos se organizam para formar os reagentes novamente. E para fazer cálculos de concentrações, se estabelece então o que a gente chama de constante de equilíbrio, que é um valor numérico que é influenciado pelo tipo de reação química ou pelo tipo de fenômeno químico observado e pela temperatura. Os valores de constante de equilíbrio são utilizados para interpretar, por exemplo, o grau de espontaneidade de uma reação, o quão uma reação é espontânea. Né? Se eu tenho valores de constante de equilíbrio alto, significa que eu tenho muito produto sendo formado. Significa, então, que é uma reação altamente espontânea. Se eu tenho um constante de equilíbrio baixa, significa que eu tenho pouco produto sendo formado. Isso significa que eu tenho uma baixa espontaneidade da minha reação. Isso porque a constante de equilíbrio ela é dada em função da concentração das espécies envolvidas numa reação. Então, essa reação que nós vimos na aula passada, do N2O4, formando 2NO2. No sentido direto, N2O4 forma 2NO2. No sentido inverso, esses 2NO2 podem se combinar e voltar a formar o N2O4. Se a gente fizer a velocidade da reação, nós aprendemos que na cinética química, a velocidade de uma reação é o produto da constante vezes a concentração do reagente. Então, V1 é K1 vezes N2O4. V2 é o produto da constante vezes a concentração dos reagentes elevado ao seu coeficiente. Então, K2 vezes NO2 elevado a 2. Se no equilíbrio a velocidade direta é igual à velocidade inversa, V1 igual a V2, se eu substituir V1 e V2 e isolar as constantes, eu acho, então, que essa relação entre as constantes de velocidade é o que a gente chama de Kc, constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio é igual à concentração dos produtos elevado a seus coeficientes estequiométricos
sobre a concentração dos reagentes. Então, a constante de equilíbrio é uma relação entre a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes. Bom, mas eu posso ter reações químicas que acontecem de forma no estado gasoso, onde todos os meus reagentes são gasosos. E aí, ao invés de eu medir a minha concentração, eu posso medir as pressões dos reagentes dos produtos formados. Todo gás, ele possui a sua pressão função do volume que ele está inserido, da temperatura e da quantidade de gás que existe. Então, se eu sopro um balão, uma bexiga, e encho essa bexiga, ela vai ocupar um determinado volume. Aquele determinado volume foi o tanto de ar que eu soprei ali dentro. Se eu soprar mais ar, maior será o volume da bexiga. E quanto mais ar tem ali dentro, maior a pressão sobre a parede da bexiga. Se eu for soprando, 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 a pressão vai aumentando até que ela possa estourar. Então, os gases, eles possuem a sua concentração também medida em função da pressão. Então, eu posso estabelecer o mesmo raciocínio do equilíbrio químico em função das pressões parciais dos gases. Então, eu posso ter uma constante de pressão parcial, que é a mesma coisa. Uma relação entre o produto das pressões dos produtos elevado a seus coeficientes, então, pressão de C elevado a C, vezes pressão de D elevado a D, sobre o produto das pressões dos reagentes. Então, a pressão de A elevado a A, vezes a pressão de B elevado a B. Então, eu posso substituir o termo concentração pela pressão. Então, no mesmo caso que nós vimos anteriormente, N2O4 formando 2NO2, se eu tiver a relação de concentração, eu posso fazer a determinação da constante em função da concentração. Mas se eu tiver dados de pressão, também posso definir uma constante de equilíbrio com base na pressão. Então, fica pressão de NO2 elevado a 2 sobre pressão de N2O4. A reação de formação da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio, posso fazer a constante de pressão sendo pressão de amônia elevado a 2, dividido por pressão de nitrogênio vezes pressão de hidrogênio elevado a 3. Pressão dos produtos sobre os reagentes. Bom, isso pode ser observado aqui, ó, nesse pequeno experimento com a reação N2O4 dando 2NO2 a 100 graus Celsius. Se eu fizer um experimento colocando no início da reação P2N2O4 na pressão de 1 atm, ou se eu diminuir o volume, ou se eu colocar uma quantidade suficiente para gerar uma pressão de 1 atm, depois de um tempo, atinge-se o equilíbrio, e no equilíbrio, de cada 1 atm de pressão, que era feito por N2O4, o N2O4 se transformou em 2NO2, então sua pressão caiu para 0,221. E como a concentração de NO2 subiu, a pressão de NO2 foi para 1,558. Se eu fizer uma constante, eu acho o valor aqui de 11. Mesmo que eu aumente a minha concentração dos reagentes, ó, por exemplo, num outro experimento eu usar 2 atm, ou num terceiro experimento usar 3 atm,
quando atingir o equilíbrio, a minha constante vai continuar o mesmo valor. Então, a constante de equilíbrio ela não se altera em função da alteração da concentração. Mas eu vou ter outros valores de pressão atingidos no equilíbrio. E essas pressões elas são proporcionais à constante de equilíbrio, a nível de pressão parcial. Bom, então vamos aqui treinar ou fixar esse conhecimento. No exercício abaixo. O hidrogênio pode ser obtido do metano, de acordo com a equação de equilíbrio. Metano mais água formando CO mais 3H2. Então, se eu fizer uma combustão parcial do metano, eu consigo produzir monóxido de carbono e liberar hidrogênio. A constante de equilíbrio dessa reação é igual a 0,2 a 900 Kelvin. Numa mistura dos gases em equilíbrio a 900 Kelvin, as pressões parciais de metano e de água são ambas iguais a 0,4 atm. E a pressão parcial de H2 é de 0,30 atm. Perguntas. Dê a expressão da constante de equilíbrio. Calcule a pressão parcial do CO no equilíbrio. Bom, para se calcular a expressão, da constante de equilíbrio, basta eu observar a equação. Sempre verificar se a equação está balanceada. Se a quantidade de átomos antes da reação é igual à quantidade de átomos depois. Então, eu tenho um carbono. Tenho 4 mais 2, 6 hidrogênio. 3 vezes 2, 6. Tenho um oxigênio. Ok. Equação balanceada. Eu posso estabelecer, então, a constante de equilíbrio utilizando os valores de cada espécie química. Então, para essa reação, a constante de equilíbrio ela vai ser igual à pressão parcial do CO, que é o primeiro produto formado, vezes a pressão parcial do segundo produto, que é o H2, elevado a seu coeficiente, 3, dividido pela pressão parcial dos reagentes, que é a pressão parcial do metano vezes a pressão parcial da água. Então, essa é a minha expressão da constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Tá? Então, basta eu expressar em função da pressão de cada uma das espécies químicas presentes na reação química. Bom, se eu tenho agora a expressão da constante de equilíbrio, eu posso calcular qualquer uma das pressões que estejam envolvidas, ou até mesmo a constante. Como o exercício já me deu o valor da constante, e já me deu a pressão parcial de algumas das espécies químicas envolvidas na reação, e me pediu para calcular a pressão do monóxido de carbono, basta eu substituir na expressão. Então, Kp é 0,2. 0,2. É igual a pressão de CO. É o que eu quero saber. Vezes a pressão de H2. A pressão de H2, o exercício falou que é 0,3. Então, 0,3 elevado a 3. Dividido pela pressão de metano e pela pressão de água,
que o exercício diz que ambos é igual a 0,4. Então, 0,4 vezes 0,4. Eu acho, então, o meu denominador aqui da expressão. Então, 0,2 é igual à pressão de CO vezes 0,27, que é 0,3 elevado a 3, dividido por 0,16. Se eu passar o 0,16 para cá, fica 0,032 igual à pressão de CO2 vezes 0,27. Se eu dividir 0,27 por 0,032, eu tenho 0,12. Então, a pressão parcial de monóxido de carbono, CO, nesse equilíbrio químico, é de 0,12 atm. Tudo bem, pessoal? Bom, independente se o equilíbrio químico ele é calculado em função das concentrações das espécies químicas ou em função das pressões, a gente pode avaliar o equilíbrio químico e pode promover o que a gente chama de deslocamento desse equilíbrio para uma maior formação do produto ou para uma maior formação dos reagentes. Essa possibilidade de promover o deslocamento do equilíbrio, favorecendo a reação direta ou a reação inversa, ela é chamada de princípio de Le Chatelier. Então, Le Chatelier é um químico do século XVIII que estudou o equilíbrio químico dos fenômenos químicos observáveis. E ele viu que ele podia manipular uma reação química para maior produção de produtos ou para uma menor produção dos produtos, trabalhando esse equilíbrio químico. Esse trabalhar o equilíbrio químico pessoal, é provocar perturbações ou alterações sobre as espécies químicas que vão favorecer esse deslocamento. Um exemplo desse princípio de Le Chatelier, e que é muito interessante, são as lentes fotocromáticas, né? Então, para quem usa óculos de grau, né, e porventura já pensou ou tem um óculos de grau que funcione também como uma proteção solar, sabe que quanto maior a incidência da luz, mais escuro fica as lentes desse óculos, né? Então, esse óculos ele consegue aumentar a sua defesa contra os raios solares em função da própria incidência dos raios solares. Isso está relacionado com o princípio de Le Chatelier e o equilíbrio químico entre as substâncias que compõem as lentes fotocromáticas. Então, essas lentes, elas possuem o cloreto de prata. O cloreto de prata é um sal, então, que é um dos principais constituintes da lente. Esse cloreto de prata, ele reage com a energia luminosa. E quando a energia incide sobre esse sal, ele se decompõe em prata mais cloro. E essa prata, quando ela está desligada do cloreto, ela deixa a amostra escura. Então, à medida que vai incidindo luz sobre a lente, mais prata livre é formado, mais escuro vai ficando a lente. Se eu retiro
a fonte luminosa, a prata volta a se ligar ao cloro, formando cloreto de prata. E a lente volta a ficar incolor. Então, essa reação, por ela acontecer nos dois sentidos, faz, então, com que eu possa deslocar o equilíbrio para deixar a lente mais escura, na presença de energia luminosa, ou a lente mais clara, na ausência da energia luminosa. Aumentando, então, a fotoproteção dos olhos e facilitando uma melhor visualização por meio das lentes. Dessa forma, eu posso aplicar, então, a lei de Le Chatelier em qualquer reação química reversível. E esse princípio de Le Chatelier é um dos princípios, por exemplo, que o organismo vivo utiliza para controlar as reações bioquímicas do nosso organismo. Então, quando uma célula ela está produzindo energia a partir de glicose, lá na via glicolítica, que vocês estudaram na bioquímica, né? Se a célula não estiver precisando mais de energia, os produtos das reações que levam à produção de energia, eles começam a se acumular. E se há um acúmulo desses produtos, isso pode levar a célula a entender que não precisa mais de produzir energia. E aí ela pode deslocar o equilíbrio para a formação novamente de glicose, e essa glicose ficar estocada na célula. Ou simplesmente promover a parada da reação e parar de produzir energia. Então, o princípio de Le Chatelier é utilizado para controle do equilíbrio químico. E ele pode ser influenciado por alguns parâmetros, como, por exemplo, a concentração. Então, vamos voltar aqui, ó, na reação do N2O4 formando 2NO2. A reação direta é a reação de decomposição do N2O4. A reação inversa é a formação do N2O4 a partir do 2NO2. Então, no sentido para a direita, eu tenho o consumo de N2O4 e formação de 2NO2. Para a esquerda, eu tenho a formação de N2O4 e o consumo de 2NO2. É isso que está mostrando o gráfico aqui, ó, à esquerda do slide. Se eu começo com 1 mol por litro de N2O4, eu tenho 0 de NO2. Com o passar do tempo, a concentração de N2O4 vai caindo e a de NO2 vai subindo, até que as concentrações se estabilizem, se tornem constantes. Atingir o equilíbrio químico. Quando eu atinjo o equilíbrio químico, se eu provocar alguma perturbação no meio, alguma alteração nas espécies químicas, eu posso deslocar esse equilíbrio. Por exemplo, se eu aumento a concentração de N2O4. Ó, se eu jogo mais N2O4 no meio e passo de 1 para 2, por exemplo. Se eu passo de 1 para 2, parte do N2O4 vai começar a ser consumido e vai aumentar a concentração de NO2, até atingir um novo equilíbrio. Então, se eu aumentar a concentração do meu reagente, eu desloco o equilíbrio para a formação do produto. Desloco para a direita. Agora, suponhamos que eu chegue aqui nessa reação e coloco NO2 ao invés de reagente. Eu coloco produto. Se eu aumentar a concentração de produto, essa reação ela fica deslocada para a esquerda. Começa a haver uma formação de N2O4.
É o que acontece no nosso organismo. Se você se alimenta, esse alimento ele é rico em várias substâncias, dentre ela a glicose. Essa glicose ela é absorvida e ela é utilizada para produzir energia. Se você não precisa de energia, ou se você adquirir energia por uma outra fonte, por exemplo, gordura, essa glicose ela volta para ser estocada. Então, os reagentes eles podem formar os produtos, mas se eu aumento a concentração dos produtos, eles voltam a formar os reagentes. Se eu diminuir a concentração de NO2, aumenta a formação de NO2. Então, se eu vier aqui, ó, e ficar retirando NO2 da reação, esse equilíbrio fica deslocado para voltar a formar NO2. Se eu retiro N2O4 da reação, esse equilíbrio é deslocado no sentido inverso, para a esquerda. Então, aumentando a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o sentido do consumo. Se eu diminuir a concentração de um participante, o equilíbrio desloca para o sentido de sua formação. Então, se eu aumento a concentração, tem que consumir e formar mais produto. Se eu diminuo a concentração, é necessário a maior formação do N2O4. Então, aumentei a concentração, o equilíbrio desloca para consumir. Diminuir a concentração, o equilíbrio desloca para formar. Esse é o efeito, então, da concentração. Então, olha lá. Ó. Eu tenho o equilíbrio químico dessa reação aqui. Ó. Cobalto hidratado, que é rosa, reagindo com o cloreto e formando o cobalto, o cloreto de cobalto, que é azul. Bom, se essa reação estiver em equilíbrio e o tom rosa estiver predominando sobre o azul, eu vou encontrar a solução com essa coloração rosa. Porém, se eu quero mudar essa coloração rosa por uma cor azul, basta eu acrescentar mais reagente. Se eu aumentar a concentração de cloreto, mais cobalto hidratado vai ser consumido e vai haver maior formação do cloreto de cobalto. E aí, se eu adicionar, então, NaCl nessa solução rosa, ela fica azul. Porque, segundo o princípio de Le Chatelier, se eu aumento a concentração dos meus reagentes, o equilíbrio é deslocado para o aumento da formação do produto. Bom, outra forma de alterar o princípio de Le Chatelier é alterando a pressão do sistema. E, na verdade, alterar a pressão do sistema tem um princípio muito semelhante a alterar a concentração. Quanto maior a concentração dos meus reagentes, maior a possibilidade dos reagentes se chocarem para que ocorra reação química. Para aumentar a pressão de um sistema, ou eu aumento a concentração, ou eu reduzo o volume. Então, se eu tiver uma reação aqui de N2O4 formando 2NO2, se eu comprimir e diminuir o volume de ocupação desses gases, é como se eu estivesse aumentando a concentração deles, porque eu vou aumentar a sua pressão. Então, se eu aumentar a pressão,
eu desloco a formação do equilíbrio. Se eu aumento a pressão, eu desloco o equilíbrio para o lado de menor volume gasoso. Porque aí eu irei corrigir esse equilíbrio em função da diferença das pressões entre as espécies químicas. Então, olha aqui, ó. N2O4 tem a representação de apenas um volume, porque o coeficiente estequiométrico dele é 1. O NO2 tem a representação de 2 volumes, porque o coeficiente dele é 2. Então, significa que nessa reação, os produtos eles possuem um maior volume, ou ocupam um maior volume do que os meus reagentes. Se eu aumento a pressão nesse sistema, como o NO2 ele ocupa maior volume, ele tende a diminuir o seu volume, sendo consumido e formando N2O4. Então, aumentei a pressão, a reação se desloca para o menor volume, aquele que está em menor quantidade em número de mols. Agora, se eu diminuir a pressão aqui, tende a formar mais NO2, porque é a espécie química que está em maior volume. Então, o aumento da pressão desloca para menor volume e a diminuição da pressão desloca para maior volume. Mas e se eu tiver uma reação como H2 mais I2 formando 2HI? Se a gente observar, 1 mais 1, 2, 2. Os volumes são iguais.